Você já se sentiu frustrado, como se estivesse esperando por algo que nunca chega? Ou talvez tenha a sensação de estar sempre um passo atrás, vendo as outras pessoas conquistarem tudo aquilo que você também deseja? Neste vídeo, vamos explorar como Deus trabalha no tempo dele e como, muitas vezes, o que parece ser um atraso é, na verdade, uma preparação para algo maior. Se você já questionou o motivo de tantas pausas e silêncios em sua vida, assista até o final. O último ensinamento vai revelar o que Deus quer que você compreenda sobre a espera e como isso pode transformar profundamente a sua fé. Quando o tempo se torna um fardo invisível. Já teve a sensação de que o tempo é como uma corrente invisível, algo que prende seus passos e impede você de seguir em frente? Esse peso é algo que você não vê, não toca, mas carrega. É aquela sensação constante de que as coisas não estão avançando no ritmo que você gostaria. Enquanto tudo ao seu redor parece acontecer mais rápido, seus sonhos e planos parecem caminhar devagar. Você observa as pessoas conquistando o que também deseja e, no fundo, se pergunta: por que ainda não chegou lá? É como correr em uma esteira. O esforço é enorme, mas o caminho não se abre. Na Bíblia, temos a história de Jó, um homem justo, íntegro e dedicado a Deus, mas que viveu o verdadeiro peso do tempo. Jó viu tudo ao seu redor desmoronar. Perdeu seus bens, sua família e até a própria saúde. E enquanto sofria, os dias se arrastavam sem nenhum sinal de esperança. Para ele, o tempo se transformou em um fardo quase insuportável. 2. Jó e o silêncio de Deus. Jó clamava por respostas, mas o silêncio de Deus parecia eterno. Cada segundo se somava ao peso que ele carregava, como se, a cada instante, um novo tijolo fosse adicionado ao fardo que ele suportava. No entanto, o que Jó não percebia naquele momento era que o silêncio e a espera faziam parte de um plano maior. Esse silêncio não era abandono, mas uma preparação. Deus estava trabalhando, moldando Jó para algo muito além do que ele poderia imaginar. Quando finalmente o tempo de Jó chegou, ele não só recuperou tudo o que havia perdido, mas recebeu bênçãos multiplicadas. 3. O que Deus quer que você aprenda com a espera. Talvez o que você está passando hoje tenha um propósito similar. Aquilo que parece ser um atraso pode ser uma preparação divina, um tempo necessário para fortalecer sua fé, sua paciência e seu caráter. Deus não trabalha na nossa pressa. Ele trabalha na perfeição do tempo dele. E, quando o tempo certo chegar, tudo fará sentido. Se você está passando por momentos de espera, lembre-se, Deus nunca te abandonou. Ele está apenas preparando o terreno para algo maior. No fim, o que você aprenderá nessa jornada vai transformar não apenas o seu entendimento sobre o tempo, mas a sua própria fé. A espera pode ser dolorosa, mas o resultado será grandioso. O tempo de espera e a dor que você sente agora não são vazios. Algo está sendo feito, invisível aos seus olhos. Pense no tempo de espera como um campo que precisa ser cuidadosamente preparado antes da colheita. Nenhum agricultor lança sementes na terra e espera ver frutos no dia seguinte. Há um processo oculto, silencioso, que ocorre debaixo da superfície. É como uma árvore que demora para crescer, mas, uma vez que suas raízes se firmam, ela permanece inabalável diante das tempestades. Esse processo invisível é o que nos molda e nos prepara para aquilo que está por vir. Enquanto você aguarda, saiba que algo está sendo plantado e moldado, mesmo que não seja possível ver. Assim como o agricultor precisa confiar no ciclo da natureza, precisamos aprender a confiar no ciclo da nossa própria jornada. Imagine que o seu coração seja como o solo e que cada experiência, cada momento de espera, seja uma semente. Algumas sementes germinam rapidamente, enquanto outras parecem ficar ali, invisíveis. Você pode não ver, mas debaixo da terra as raízes estão se aprofundando, preparando-se para um crescimento sólido e inabalável. Assim também é conosco. Enquanto esperamos, nossas raízes de fé se fortalecem, se firmam e nos preparam para suportar tudo o que virá. O tempo de espera, então, não é apenas uma pausa, mas uma preparação profunda e necessária. Em Jó 23:10, há uma passagem cheia de fé que diz: Ele sabe o meu caminho. Se ele me provar, sairei como o ouro.
Jó entendeu que, mesmo sem respostas imediatas, Deus estava presente, purificando-o, assim como o fogo purifica o ouro. A dor e o peso do tempo não eram o fim de sua história, mas uma etapa importante dela. Jó não estava apenas aguardando uma resposta. Ele estava se fortalecendo em cada minuto, suportando o peso da espera porque sabia que algo maior o aguardava. Mas é importante entender que essa espera não é passiva. Há uma grande diferença entre esperar com fé e simplesmente desistir. Esperar com fé é confiar que, mesmo no silêncio, algo está se movendo. É como uma mãe que percebe que o filho está demorando para aprender algo, mas não desiste. Ela continua ensinando, incentivando e guiando, sabendo que a maturidade virá no tempo certo. Assim também é com Deus. O peso que você sente enquanto espera pode, na verdade, ser uma forma de cuidado, um ensinamento silencioso que o prepara para o que está por vir. Enquanto esse peso persiste, ele nos convida a olhar para o presente de uma maneira diferente. Em vez de ver a espera como um obstáculo, enxergue-a como uma preparação essencial. No fundo, o tempo é uma ferramenta poderosa que Deus usa para nos ensinar o valor do agora. Como uma vela que queima lentamente, espalhando sua luz pouco a pouco, o tempo nos ajuda a iluminar cada canto do nosso coração, revelando o que ainda precisa ser trabalhado, moldado e transformado. Foi exatamente isso que Jó experimentou. Ele suportou o peso do tempo, e ao final de sua jornada, compreendeu que havia muito mais do que os olhos poderiam ver. Ele ganhou uma nova visão, um entendimento profundo de que o tempo não era um inimigo, mas um instrutor sábio e silencioso. Essa visão, longe de ser exclusiva de Jó, está ao alcance de todos que escolhem confiar em Deus, sabendo que, mesmo em meio ao silêncio e ao peso aparentemente insuportável do tempo, existe um propósito que cresce. Como raízes que se aprofundam na terra, esse propósito está preparando a árvore para dar frutos no momento exato. 2. A espera que cura feridas antigas. Às vezes, a espera é como uma ferida que parece nunca cicatrizar. É um tempo em que tudo fica exposto, sensível, e você se pergunta quanto tempo mais será necessário para que o alívio finalmente chegue. Mas o que muitos não percebem é que esse período de espera também tem um propósito oculto. Ele pode ser o remédio que Deus usa para curar as feridas profundas que carregamos, muitas vezes sem sequer perceber. A dor de uma perda, de uma rejeição, de um sonho frustrado, tudo isso requer tempo para ser tratado. E é justamente na espera que esse processo de cura acontece. Basta olhar para a história de José. Ele era apenas um jovem sonhador quando viu seus sonhos serem destruídos pela inveja dos próprios irmãos, que o venderam como escravo e o enviaram para um lugar desconhecido. Por muitos anos, José viveu entre prisões e promessas não cumpridas, experimentando um sofrimento que parecia interminável. Esse período, que a princípio parecia um castigo, era na verdade o tempo que Deus estava usando para curar e preparar o coração de José. Em Gênesis 50:20, já transformado e fortalecido, José diz aos seus irmãos: "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Aquele tempo de espera não apenas cicatrizou as feridas do passado, mas deu a José um novo propósito, uma visão mais ampla do plano de Deus. Ele compreendeu que tudo o que viveu, as perdas, a rejeição, os anos de sofrimento, tinha um propósito maior que ele não podia ver no momento. 3. A espera que fortalece e renova a esperança. O tempo de espera, então, não é simplesmente um período de inatividade, mas um processo ativo e contínuo. Deus utiliza cada segundo para transformar o que está quebrado, para fortalecer o que está enfraquecido, e para renovar a esperança que parecia perdida. Ele age como um oleiro, moldando cada detalhe, mesmo quando não entendemos o propósito. A espera é o espaço onde Deus trabalha silenciosamente, construindo as bases de uma fé que será inabalável. Assim como uma árvore precisa de raízes profundas para se firmar e resistir às tempestades, precisamos do tempo de espera para enraizar nossa fé e confiança. Esse tempo é uma oportunidade de nos aprofundarmos, de aprendermos a confiar não apenas no que vemos, mas também no que sentimos em nosso espírito. É uma chance de olhar para dentro e perceber que Deus está trabalhando, que cada segundo de espera está nos preparando para algo que só Ele conhece. A espera pode parecer interminável, mas lembre-se de que, assim como Jó e José,
você também está sendo transformado. Cada momento de silêncio e cada dia de espera estão construindo algo grandioso dentro de você. E quando o tempo certo chegar, você não só entenderá o propósito da espera, mas verá que tudo valeu a pena, que cada dor e cada lágrima estavam preparando o terreno para um renascimento, uma renovação completa da sua fé e esperança. José, ao longo de sua longa espera, foi moldado por Deus em um líder compassivo, alguém capaz de perdoar aqueles que o feriram de forma tão profunda. Durante seus anos de incerteza e dor, ele passou por um processo de cura que se deu camada por camada, despindo-se das mágoas e traumas do passado. Essa cura não foi instantânea. Foi um processo lento, silencioso, mas incrivelmente poderoso. Deus usou o tempo de espera para transformar José em uma nova pessoa, com um coração restaurado e pronto para cumprir a missão que estava por vir. A espera age sobre nós como uma gota de água que, ao longo do tempo, desgasta até a pedra mais dura. Ela atinge nossos pontos mais profundos, aquelas feridas que tentamos esconder, e nos convida a encará-las de frente. É como uma luz que invade aos poucos um quarto escuro, revelando as marcas do passado e nos dando a oportunidade de lidar com elas. Durante esse período, somos forçados a olhar para dentro, a encarar as dores abafadas pelo ritmo acelerado da vida. Imagine alguém que passa a vida fugindo de suas próprias dores, tentando anestesiá-las com distrações, trabalho ou relacionamentos passageiros. Quando essa pessoa é forçada a esperar, tudo o que ela evitava começa a emergir, convidando-a a confrontar e curar aquilo que antes ignorava. Deus usa essa espera para acalmar a mente e o coração, revelando o que realmente precisa ser restaurado em nós. É um processo semelhante ao refinamento do ouro pelo fogo, onde todas as impurezas são removidas, tornando a peça pura e valiosa. Esse tempo de espera se transforma, então, em uma oportunidade de redenção. À medida que as feridas são expostas e curadas, Deus trabalha em algo ainda mais profundo. Ele nos ensina a arte do perdão. José é um claro exemplo disso. Ele poderia ter se tornado amargo, vingativo, culpando o mundo e as pessoas pelo seu sofrimento. No entanto, à medida que passou pelo processo de espera, aprendeu a perdoar e a ver propósito na sua dor. A espera não apenas curou José. Ela o libertou do peso da amargura e o preparou para a alegria de viver em paz consigo mesmo e com os outros. Essa cura, que acontece na espera, muitas vezes é silenciosa e tranquila, sem pressa e sem ansiedade. É como uma árvore que cresce em seu próprio ritmo até que, finalmente, esteja pronta para florescer. A ferida aberta, aos poucos, se transforma em uma cicatriz, não mais um ponto de dor, mas um testemunho de cura. E, assim, o que antes era sofrimento se converte em força, compaixão e maturidade. José, após tanto sofrimento, encontrou não apenas a cura, mas também o propósito de sua vida, algo que ele jamais poderia ter imaginado no início de sua jornada. Em tempos de espera, somos confrontados com nossos próprios limites, com as dores mais profundas e com a necessidade de nos abrirmos para o processo de cura. Assim como José, somos convidados a permitir que Deus trabalhe em nosso interior, retirando tudo o que nos impede de crescer e de florescer plenamente. A espera, portanto, nos desafia a nos rendermos, a aceitarmos o processo e a confiar que o que está por vir será maior do que o que deixamos para trás. Quando permitimos que Deus nos molde, cada momento de espera se transforma em um tempo de construção, renovação e fortalecimento. Manipulado ao nosso gosto, ele é como um rio, fluindo com sua própria força e ritmo, levando consigo todas as coisas no seu devido momento. A pressa, portanto, é como tentar nadar contra a correnteza. Você se desgasta, perde energia e, no final, apenas se distancia ainda mais do que Deus já planejou para você. A história do rei Saul nos revela esse perigo. Ele estava tão ansioso para ver as coisas acontecerem em seu próprio tempo que ignorou a ordem de Deus e agiu por impulso. E, como resultado, perdeu algo precioso, algo que estava reservado para ele. Esperar exige coragem, paciência e confiança. É um exercício de fé, onde somos convidados a soltar o controle e acreditar que, mesmo que não vejamos o plano completo, Deus está orquestrando cada detalhe para o nosso bem. Essa ilusão de controle nos deixa exaustos, com as mãos vazias,
E no final, percebemos que aquilo que tentamos forçar só se afasta mais de nós. Assim como uma planta arrancada antes da hora, os frutos das decisões precipitadas são amargos, sem consistência, e acabam deixando em nós um gosto de arrependimento. Essa entrega ao tempo de Deus é um convite para uma vida mais leve, onde o ritmo não é ditado pela nossa pressa ou pela ansiedade, mas por uma confiança profunda. Imagine que cada momento de espera seja como uma folha que cai suavemente ao solo, sem pressa, sem resistência, sabendo que existe um ciclo, um propósito. Cada instante nos prepara para receber o que realmente é nosso, no tempo certo. Deus nos molda nessa espera, nos ensina a abrir mão do controle e a desenvolver a paciência, um dos maiores sinais de maturidade espiritual. No final, a espera se torna não apenas uma passagem, mas uma transformação. Aprendemos a ver o tempo não como um obstáculo, mas como um aliado poderoso, um presente que nos ensina a arte da paz interior e da confiança. É nesse processo que somos curados, libertados das amarras da ansiedade e da necessidade de ver tudo acontecer rapidamente. Em vez disso, encontramos paz em saber que cada passo está guiado e que, no momento certo, os frutos serão colhidos, e serão doces, maduros e duradouros. Portanto, a verdadeira lição da espera é que, quando soltamos o controle e paramos de lutar contra o tempo, abrimos espaço para que Deus faça algo extraordinário. Ele nos transforma e nos molda, nos preparando para o futuro com uma base sólida e um coração renovado. Quando deixamos a pressa de lado e confiamos, o que Deus tem para nós floresce no momento exato, nos trazendo uma alegria e paz que jamais conseguiríamos forçar ou antecipar. Impulsionam a buscar constantemente por estímulos, preenchendo cada instante com atividades, informações e distrações. Mas o silêncio, esse espaço aparentemente vazio, é onde Deus trabalha de forma mais profunda e misteriosa. Ele não age na pressa, mas na calma. Não se revela no barulho, mas na quietude. No silêncio, somos convidados a olhar para dentro, a confrontar nossos pensamentos, a ouvir aquela voz suave que tantas vezes ignoramos em meio ao ruído cotidiano. Essa pausa é como um intervalo entre as notas de uma música. Sem ela, a melodia se perderia, tornaria-se apenas uma sequência desordenada de sons. Assim também é na nossa vida. Sem o silêncio, os momentos importantes perdem a profundidade, e acabamos nos esquecendo de quem realmente somos e do que realmente importa. Cada pausa é uma chance de relembrarmos que há um propósito maior guiando cada passo, mesmo aqueles que nos parecem desnecessários ou lentos. Lembramos aqui do profeta Elias, que, buscando a presença de Deus, foi surpreendido ao encontrá-la não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma brisa suave e silenciosa. Esse é o valor do silêncio. Ele nos ensina que Deus nem sempre se manifesta nas grandes demonstrações, mas, muitas vezes, nos detalhes sutis, nos momentos de calmaria, no descanso da alma. No entanto, aceitar o silêncio e a pausa é também aceitar que não temos todas as respostas. É entender que, no espaço onde as palavras falham, Deus fala de maneira mais eloquente, tocando as áreas do nosso ser que palavras jamais alcançariam. Quando Saul perdeu sua paz e agiu na pressa, ele mostrou uma incapacidade de esperar pelo silêncio de Deus, de confiar no momento certo. Perdeu-se na ânsia de controle, esquecendo-se de que a verdadeira segurança está em aprender a caminhar em paz, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. A espera no silêncio, por mais incômoda que possa ser, nos ensina sobre a fé e a entrega. É uma lição constante de que, quando deixamos de tentar preencher cada segundo com nosso próprio esforço, abrimos espaço para que Deus faça em nós o que só Ele pode fazer. O silêncio e a pausa nos convidam a apreciar o presente, a perceber a beleza do agora, a aceitar que nem sempre precisamos entender o porquê das coisas, mas que podemos confiar em quem as controla. Portanto, o silêncio e o tempo de espera nos moldam, revelam em nós as fraquezas que antes estavam escondidas e trazem à superfície as forças que nem sabíamos que possuíamos. Eles nos ensinam que a paciência é uma forma de sabedoria, uma compreensão profunda de que o tempo é uma ferramenta divina, usada para nos transformar de forma que nada mais poderia. Assim, ao invés de temer o silêncio, aprendamos a abraçá-lo como um momento de renovação, de realinhamento com o propósito que Deus traçou para nós.
expectativas que nos sobrecarregam. No frenesi do cotidiano, essas cargas passam despercebidas, mas, na quietude da pausa, começam a emergir como pedras pesadas que impedem nossa caminhada. O silêncio nos convida a largar o que é desnecessário, a desapegar do que não nos serve mais. Como um viajante que, ao fazer uma pausa, examina sua bagagem e decide deixar para trás o que o atrasa, assim também somos convidados a desapegar dos fardos emocionais e espirituais que acumulamos ao longo da jornada. Esse processo de renovação exige coragem, pois o silêncio muitas vezes nos confronta com realidades internas que preferiríamos evitar. No entanto, é exatamente aí que ocorre a verdadeira transformação. No silêncio, Deus revela o que precisa ser deixado para trás e o que deve ser fortalecido. É um momento de purificação, onde as impurezas da alma são expostas para que possamos ser refinados, como o ouro que é purificado no fogo. E, assim como o ouro se torna mais valioso após o processo de refinamento, nós também nos tornamos mais fortes, mais claros em nossa identidade, e mais próximos do propósito que Deus tem para nós. Esses momentos de pausa também nos ensinam a confiar em Deus e a desacelerar nossa tendência de querer resolver tudo imediatamente. Quando aceitamos o silêncio e permitimos que Deus trabalhe em nosso interior, aprendemos a depender dele, a confiar que ele tem o controle e que o tempo dele é perfeito. O Salmo 23 nos lembra de que ele me faz descansar em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Não somos nós que controlamos o ritmo. É Deus quem, como um pastor cuidadoso, guia nossos passos, nos dá descanso quando precisamos e nos prepara para o próximo passo. A pausa, portanto, não é uma interrupção indesejada, mas um chamado à maturidade espiritual, uma chance de desenvolver paciência, força e humildade. É uma oportunidade de permitir que a paz de Deus reine sobre nossa vida, aquietando nossos corações em meio às incertezas. Essa paz não vem do que conseguimos realizar ou controlar, mas da confiança em quem está no comando. No final, o silêncio, longe de ser um vazio, se torna um espaço sagrado de encontro com Deus. É ali, na quietude, que ouvimos sua voz sutil, que nos sussurra palavras de encorajamento, de direção e de amor. Na pausa, encontramos o propósito que tanto buscamos nas atividades incessantes. Descobrimos que o silêncio não nos afasta da vida, mas nos prepara para vivê-la de forma plena, conectada ao que realmente importa. E, ao retornarmos da pausa, renovados e fortalecidos, estamos prontos para seguir adiante com um coração mais leve e uma fé inabalável. Parecia que tudo ao redor exigia urgência. Quando soube que seu amigo Lázaro estava doente, Jesus não correu para curá-lo imediatamente, embora soubesse da gravidade da situação. Ele permaneceu onde estava, confiando no tempo de Deus, pois entendia que havia um propósito maior que as pessoas ao redor ainda não conseguiam ver. Quando finalmente chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias, mas foi justamente nessa demora que Jesus pôde revelar um milagre muito maior. Ele trouxe Lázaro de volta à vida. Esse episódio nos mostra que a pressa humana jamais pode substituir o tempo perfeito de Deus, onde cada acontecimento tem um propósito específico. Assim como Jesus demonstrou, quando não nos deixamos dominar pela pressa, abrimos espaço para milagres que jamais poderiam acontecer no ritmo apressado que desejamos. O tempo é mais do que um simples cronômetro. Ele é uma ferramenta de Deus para moldar, transformar e nos ensinar a depender dele. Quando entregamos o controle da nossa vida a esse tempo divino, somos convidados a experimentar uma paz que só é possível ao abandonar a pressa e a ansiedade. É importante perceber que a pressa nos desvia dos relacionamentos, dos momentos de conexão e das lições valiosas escondidas nas pequenas coisas. Muitas vezes, na pressa de alcançar nossos objetivos, ignoramos aqueles ao nosso redor, deixando de construir memórias e laços significativos. É como um jardineiro que, na pressa de ver suas plantas florescerem, negligencia a água e o cuidado diário. Sem atenção e paciência, as plantas podem até crescer, mas serão frágeis, sem raízes profundas para sustentá-las. A Bíblia, em diversas passagens, nos encoraja a esperar no Senhor e a confiar no seu tempo. Isaías 40:31 nos diz: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão,
caminharão e não se fatigarão. A verdadeira força e a verdadeira paz vêm dessa espera, de aceitar que há um ritmo perfeito para tudo e que, ao respeitá-lo, evitamos desgastes e frustrações desnecessárias. Então, quando nos sentimos impacientes e tentados a apressar os processos, podemos lembrar da sabedoria que existe em descansar, em respirar fundo e confiar. Deus, como um mestre artista, desenha cada detalhe da nossa vida com precisão e propósito, e ao tentarmos interferir com pressa, arriscamos distorcer a obra que ele está realizando. No final, a vida não é uma corrida onde quem chega primeiro ganha. É uma jornada em que cada passo conta, em que o aprendizado está tanto na partida quanto na chegada. Quando deixamos de correr, começamos a caminhar ao lado de Deus, e é nesse ritmo harmonioso que encontramos o verdadeiro sentido e a verdadeira paz. A pressa, afinal, é um eco vazio. A paz e a paciência são o verdadeiro reflexo de uma vida guiada pela fé, onde tudo florescerá novamente, revelando cores, perfumes e vida nova. Da mesma forma, o silêncio de Deus pode ser um momento de preparação para algo que nossos olhos ainda não conseguem ver, mas que, quando revelado, trará sentido a tudo. Muitas vezes, a ausência de respostas imediatas nos convida a um tipo diferente de confiança, uma fé que não depende de explicações claras, mas de uma entrega genuína. Esse silêncio nos convida a aprofundar nossa relação com Deus, não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. É um convite para amadurecermos e fortalecermos nossa fé, uma oportunidade de desenvolvermos a paciência e de aprender a descansar, mesmo sem entender todos os porquês. Pense em Abraão, que recebeu uma promessa de Deus, mas precisou esperar muitos anos para vê-la cumprida. Durante esse tempo, houve períodos de silêncio em que ele teve que confiar apenas na palavra que Deus havia dado, sem sinais visíveis, sem garantias imediatas. Cada ano que passava parecia um passo para longe da promessa, mas Deus estava preparando Abraão, fortalecendo seu caráter e seu relacionamento com ele. Quando o filho finalmente nasceu, o valor dessa promessa se multiplicou, pois Abraão não tinha apenas um filho, mas um testemunho de fé e perseverança, algo que não poderia ser adquirido sem o silêncio e a espera. Assim também, o silêncio de Deus em nossas vidas é um tempo em que Ele está agindo de maneira invisível, tecendo cada detalhe, preparando nosso coração para receber o que está por vir. Esse silêncio nos dá a chance de rever nossas prioridades, de nos livrarmos do que nos pesa e de estarmos prontos para o novo que Ele trará. É como um campo que precisa ser arado antes do plantio. A terra é mexida, revirada, e só então, no momento certo, as sementes são lançadas. Somente assim o solo estará preparado para produzir frutos. Quando enfrentamos esse silêncio, podemos nos sentir impacientes, ansiosos e até desorientados. Mas é exatamente nesse vazio aparente que encontramos um espaço para crescer. Em Isaías 64:4, lemos: Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Este versículo nos lembra que, enquanto esperamos em silêncio, Deus está trabalhando, movendo peças invisíveis, preparando o caminho, até que tudo esteja pronto. Então, o silêncio de Deus não é uma rejeição nem uma distância. É uma pausa cheia de propósito, um intervalo para que possamos refletir, amadurecer e nos alinhar com o tempo divino. Ele nos convida a confiar além das aparências, a viver com fé mesmo sem ver, e a descobrir que a presença de Deus é real, mesmo quando não podemos ouvi-la. Cada momento de silêncio traz consigo uma promessa. Deus está perto, e Ele virá no momento perfeito, trazendo com Ele respostas, soluções e um propósito que iluminará tudo o que parecia sombrio. Ao aceitarmos esse silêncio, aprendemos que nem sempre precisamos de respostas para encontrar paz. Muitas vezes, é justamente na ausência de respostas que encontramos a verdadeira fé. E quando, finalmente, a espera termina e Deus se revela, vemos que cada segundo de silêncio tinha um significado, cada momento de aparente vazio foi preenchido com a presença dele, preparando-nos para algo maior do que poderíamos imaginar. Momentos de aridez e solidão, onde tudo ao nosso redor parece desmoronar e nos falta o vigor para continuar. Esses desertos nos desafiam a cada passo, revelando as áreas frágeis do nosso coração, colocando em evidência nossas dúvidas,
medos e fraquezas. E, paradoxalmente, é nesses lugares que nossa esperança é mais profundamente refinada. A esperança que nasce no deserto é diferente daquela que surge em tempos fáceis. Ela é forjada nas dificuldades, ganha força na luta e é ancorada não nas circunstâncias, mas na fé. Quando tudo ao redor parece estéril e vazio, somos desafiados a olhar para dentro e descobrir uma fonte que não se esgota com as tempestades da vida. Como um oásis que surge na vastidão do deserto, essa esperança é alimentada pela certeza de que, mesmo na escuridão, Deus está presente. Pense no povo de Israel, que atravessou o deserto por 40 anos. A promessa da terra prometida estava sempre à frente, mas o caminho era longo e desafiador. No entanto, foi durante essa jornada que eles experimentaram o cuidado e a provisão diária de Deus. Cada dia no deserto era uma oportunidade para confiar na provisão do maná, na água que brotava da rocha e na coluna de fogo que guiava à noite. O deserto, que parecia um lugar de provação, revelou-se um terreno fértil para o crescimento da fé e para uma confiança mais profunda em Deus. Nos desertos da nossa vida, somos levados a confrontar o que realmente importa. A correria e as distrações que antes preenchiam nossos dias dão lugar a um espaço de solitude, onde somos confrontados com nossa própria fragilidade e a necessidade de uma esperança que vá além do que o mundo pode oferecer. É aqui que o silêncio de Deus se transforma em um eco de algo maior, uma promessa de que a jornada tem um propósito e que Ele não nos abandonará. Em Jeremias 29:11, Deus promete: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Mesmo quando o deserto parece sem fim e as dificuldades nos sufocam, essa promessa nos lembra que o Senhor conhece nosso destino e o caminho que devemos percorrer. Ele não nos deixa caminhar sozinhos, mas usa cada momento de provação para nos fortalecer e nos preparar para aquilo que está adiante. E a esperança que encontramos no deserto nos molda para enfrentar futuras tempestades com uma fé que não se abala facilmente. Passamos a entender que Deus é soberano, que Ele usa até mesmo os momentos de dor e escassez para nos aproximar dele e para revelar sua presença de maneira mais profunda. Como uma chama que brilha mais intensamente na escuridão, nossa fé, fortalecida pelo deserto, se torna um testemunho vivo da fidelidade de Deus em todos os momentos da nossa jornada. Quando finalmente saímos do deserto e chegamos ao lugar que Deus preparou, olhamos para trás e vemos que cada passo valeu a pena. O deserto não é o fim, mas o começo de uma nova etapa. E quando finalmente sentimos a plenitude do propósito de Deus, percebemos que foi o silêncio, a provação e a espera que nos prepararam para viver essa promessa com gratidão e alegria. Como o sofrimento e as dificuldades produzem perseverança, caráter aprovado e esperança. Ele escreve, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Essa esperança não é uma esperança frágil, mas uma esperança fortalecida pelas adversidades, uma esperança que nasce e cresce justamente no deserto da vida. É exatamente no deserto que somos forjados, onde nossa fé é testada e purificada. A pressão da escassez, da dor e da solidão traz à tona nossas fraquezas e limitações, mas também revela a nossa capacidade de confiar em algo maior do que nós mesmos. E é nesse momento de fragilidade que Deus nos encontra, não para nos desamparar, mas para nos sustentar, para nos lembrar de sua fidelidade e de que Ele nunca nos deixa sozinhos. Como o oleiro que trabalha a peça com cuidado e paciência, Deus usa o deserto para moldar nossos corações, para nos preparar para aquilo que está por vir. O deserto não é o fim da jornada, mas a preparação necessária para que possamos viver a abundância que Ele prometeu. Cada dia no deserto nos ensina a depender de Deus, a reconhecer sua provisão em cada pequena coisa e a desenvolver uma confiança inabalável em seu tempo perfeito. Quando saímos do deserto, chegamos com um coração transformado, com uma nova visão sobre as bênçãos que antes tomávamos por garantidas. Cada passo dado na aridez da jornada nos torna mais gratos e mais conscientes de que, sem a ajuda divina, nada seria possível. Como Israel, que ao entrar na terra prometida soube valorizar ainda mais o que Deus lhes deu depois de 40 anos de peregrinação,
nós também aprendemos a valorizar as vitórias que vêm após o período de prova. O deserto também nos ensina a perseverar. Mesmo quando a estrada parece longa e sem fim, quando cada passo parece mais pesado que o anterior, somos chamados a continuar. Porque, no deserto, Deus trabalha de forma invisível. Ele fortalece nossas raízes, faz o nosso caráter crescer e nos prepara para algo maior. E, quando finalmente chegamos à promessa, sabemos que foi cada momento de dificuldade que nos permitiu apreciar verdadeiramente a bênção. O deserto é, então, um lugar de resistência e esperança. Ele não é apenas uma fase de sofrimento, mas uma oportunidade de transformação. Quando nossa esperança é enraizada nos momentos de escassez e dor, ela se torna uma esperança resiliente, imune às flutuações externas. Ela não depende do que temos ou do que vemos, mas da certeza de que Deus é fiel e que Ele sempre tem um propósito em cada estação de nossas vidas. Imperceptíveis aos olhos comuns, mas que são essenciais para a beleza da obra. Da mesma forma, Deus não se limita aos momentos grandiosos ou aos milagres extraordinários. Ele usa os detalhes do cotidiano, os momentos comuns e até os encontros inesperados para nos guiar, nos moldar e nos mostrar o seu amor. Às vezes, ficamos tão focados esperando por sinais grandes, por respostas rápidas e milagrosas, que deixamos de perceber a maneira silenciosa como Deus está trabalhando em nossa vida. É nas pequenas coisas que Ele muitas vezes age, nos sussurros do dia a dia que nos conduzem sem que percebamos, mas que têm o poder de transformar completamente a nossa jornada. Ruth, por exemplo, poderia ter passado despercebida no campo, recolhendo espigas como qualquer outra pessoa. No entanto, foi naquele momento simples e aparentemente insignificante que ela encontrou Boaz e, mais importante, encontrou o plano divino para sua vida. O encontro parecia um acaso, mas Deus já estava orquestrando aquele momento desde o início. Esse é o modo de Deus agir. No inesperado, no simples, no comum. Ele nos guia de formas que muitas vezes não conseguimos perceber imediatamente, mas que têm um grande propósito para o nosso bem. Deus também se revela nos momentos de descanso, nas pausas que tomamos em meio à correria da vida. É como uma brisa suave que, embora discreta, nos refresca e nos revigora. Esse é o Deus que fala no silêncio, que age nos detalhes, que transforma o ordinário em algo extraordinário. Ele nos chama a perceber sua presença nas coisas simples e cotidianas, a encontrar seu propósito até nas situações mais banais. O silêncio, a rotina, os encontros casuais, os momentos de descanso. Tudo isso é usado por Deus para nos ensinar e nos fortalecer. Às vezes, a presença dele é mais evidente quando paramos de procurar por sinais grandiosos e começamos a perceber o que ele está fazendo em cada pequeno detalhe da nossa vida. Quando nos permitimos estar atentos à sua ação no cotidiano, descobrimos que ele está mais presente do que jamais imaginamos. A vida não é feita apenas dos grandes momentos, das vitórias visíveis, dos milagres espetaculares. Ela é também formada pelos detalhes, pelos pequenos gestos, pelos encontros casuais e pelas situações simples que, muitas vezes, são onde Deus mais se revela. Ele age nos momentos cotidianos para nos preparar para o extraordinário que está por vir, e se nos permitirmos olhar com os olhos da fé, veremos que Ele está conosco em cada passo, nos guiando e nos cuidando a cada momento. Em todas as coisas, tanto nas grandes vitórias quanto nas pequenas batalhas do dia a dia, podemos confiar que Deus está presente, orquestrando cada detalhe para o nosso bem, pois como está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa todas as coisas, até as situações que parecem comuns ou inesperadas, para nos levar ao propósito que Ele tem para nós, transformando até o ordinário em extraordinário. Que, ao princípio, pode parecer assustador, mas que nos leva a um propósito maior do que qualquer comodidade que tenhamos deixado para trás. Moisés, ao abrir mão do palácio, não perdeu algo trivial ou passageiro, mas renunciou a uma vida que poderia tê-lo mantido preso à opulência, à segurança e à fama temporária. Ele escolheu seguir o chamado de Deus, que o levava a um caminho de sacrifício, mas também de liberdade e redenção para um povo. Essa perda não foi um fim, mas um novo começo, o começo de um propósito eterno.
Essa mesma dinâmica de perder para ganhar é observada em várias outras histórias da Bíblia, onde os grandes heróis da fé precisaram abrir mão do que era confortável, seguro ou até mesmo desejado para se alinhar ao plano divino. A história de Abraão, por exemplo, é uma das mais poderosas demonstrações de que, às vezes, devemos perder aquilo que amamos, como foi o caso de seu filho Isaque, para ganhar algo muito maior e mais profundo. Em Gênesis 22, Deus pede a Abraão que ofereça seu filho Isaque em sacrifício, e embora isso tenha sido um pedido difícil de entender, ele não hesitou. Ao obedecer, Abraão demonstrou uma fé imensa e, no final, Deus providenciou uma ramificação do plano que não apenas preservou Isaque, mas lhe deu uma bênção eterna. O sacrifício de Moisés e a disposição de Abraão para perder o que mais amava são exemplos claros de que, muitas vezes, as perdas temporárias nos conduzem a ganhos eternos. Essa visão nos ajuda a compreender que os momentos de sacrifício e perda, ainda que dolorosos, têm um propósito divino. O que parece uma perda, na realidade, pode ser uma preparação para algo maior, algo mais alinhado ao plano de Deus para nós. Deus, muitas vezes, nos chama a abrir mão do que nos parece precioso, um trabalho, uma relação, um projeto, para que possamos experimentar algo muito mais profundo e duradouro. Mas a perda, no contexto de Deus, não é sobre diminuição. É sobre liberdade. Liberdade para abraçar o propósito divino. Liberdade para viver em plenitude, pois o que Deus nos oferece é infinitamente mais rico do que qualquer coisa que possamos deixar para trás. Esses momentos de sacrifício nos ensinam a confiar no tempo de Deus, que é perfeito. Embora o processo de abrir mão de algo possa ser difícil e doloroso, é nele que crescemos em fé e dependência de Deus. À medida que deixamos para trás aquilo que nos limita, nos tornamos mais preparados para o que Deus tem para nós. A perda nos prepara para ganhar aquilo que tem valor eterno, algo que nos transforma, nos edifica e nos leva mais perto do propósito maior que Deus planejou. Esse princípio de perder para ganhar está presente em cada aspecto da nossa vida, desde os momentos mais simples até os mais desafiadores. Seja na carreira, nas relações pessoais ou nas escolhas cotidianas, é preciso coragem para abrir mão do que é temporário para alcançar aquilo que é eterno. Deus está nos chamando a fazer essa troca todos os dias, confiando que, ao seguir o seu plano, mesmo que isso envolva sacrifícios, ganharemos algo muito maior, não só em nossas vidas, mas na eternidade. Em Mateus 16:25, Jesus nos ensina: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Essa perda de nossa própria vida, dos nossos próprios planos e desejos, é, na verdade, um ganho. Um ganho que traz paz, propósito e uma vida plena na presença de Deus. Antes de alcançar a linha de chegada. O período de espera, embora difícil e muitas vezes silencioso, é onde a verdadeira preparação acontece. Quando um atleta se dedica ao treinamento, ele não vê resultados imediatos, mas sabe que cada dia de esforço está construindo a sua resistência e habilidade para o grande momento. Da mesma forma, os ciclos de espera na vida cristã são tempos de treinamento espiritual, onde a paciência, a obediência e a confiança em Deus são cultivadas, mesmo quando não vemos imediatamente o propósito do que estamos vivendo. A espera de Noé é um exemplo claro de como Deus usa esses períodos para moldar o nosso caráter. Noé foi fiel em um tempo de grande incerteza. Ele não tinha como saber exatamente quando a chuva viria, ou se a arca seria realmente necessária, mas ele confiou no comando de Deus e perseverou. Esse longo ciclo de espera o preparou para o momento crucial, quando o dilúvio finalmente veio. Sua obediência, construída durante a espera, não apenas o salvou, mas também permitiu que ele cumprisse o papel que Deus tinha para ele na salvação da humanidade. Os ciclos de espera podem, à primeira vista, parecer um tempo perdido, mas quando observamos mais de perto, vemos que Deus está sempre trabalhando. Mesmo nas fases de silêncio, quando parece que nada está acontecendo, Deus está nos preparando para o que está por vir. Ele usa esses períodos para purificar nossa fé, nos ensinar a depender dele e a nos rendermos ao seu controle. A espera nos ensina a confiar no seu tempo perfeito, mesmo quando não podemos ver o final do caminho. Esse conceito de tempo oculto também se reflete nas Escrituras.
Deus, muitas vezes, não revela tudo de uma vez. Ele nos dá o próximo passo, mas não o caminho inteiro. Isso é parte do mistério do seu plano divino, que se desenrola conforme sua sabedoria e timing. Como um mestre artesão que trabalha na obra-prima com detalhes que apenas ele consegue ver, Deus prepara nossas vidas em ciclos de espera, e o que parece demorado para nós é na verdade um tempo de aperfeiçoamento e preparação. A história de José também ilustra isso. José foi vendido como escravo, passou anos na prisão e em situações injustas. Durante esse tempo de espera, ele foi sendo moldado e capacitado para a grande missão que Deus tinha para ele: ser o governador do Egito e salvar sua família e nação da fome. O ciclo de espera de José foi longo e, muitas vezes, pareceu sem propósito, mas, ao olhar para trás, ele viu claramente como cada experiência foi usada para prepará-lo para o que viria. Em Gênesis 50:20, ele declara aos seus irmãos que o que eles fizeram com ele foi mal, mas Deus usou isso para um bem maior. Os ciclos de espera também nos desafiam a abandonar a pressa, a ansiedade e o desejo de ter tudo sob controle. Eles nos ensinam a descansar na certeza de que Deus está trabalhando em cada detalhe, mesmo quando nada parece estar acontecendo. Como Paulo escreve em Romanos 8:28, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo nos ciclos de espera, Deus está nos moldando, nos ensinando a confiar em sua fidelidade e a saber que tudo o que Ele permite tem um propósito maior, um propósito que se revelará no tempo certo. Assim, a espera não é apenas um período de inatividade, mas uma oportunidade de crescimento e amadurecimento espiritual. A cada ciclo de espera, Deus nos ensina a nos entregar mais a Ele, a confiar mais profundamente em sua sabedoria e a esperar com paciência. Como um jardineiro que cuida das plantas com diligência, Deus nos cultiva em cada estação da vida, preparando-nos para frutificar na estação certa. Os ciclos de espera, longe de serem períodos de frustração, são na verdade momentos de preparação que, quando vividos com fé, nos levam a um propósito maior, mais rico e mais alinhado com o plano divino para nossas vidas. O segredo, portanto, está em saber viver bem o tempo da espera. Em vez de tentar apressar o processo, podemos aprender a apreciar a jornada, confiando que Deus está nos guiando e nos preparando para o que está por vir. Esse entendimento nos dá uma paz profunda, pois sabemos que, mesmo nas pausas, Deus está trabalhando para o nosso bem e para a realização de seu plano perfeito. Maiores defensores da fé cristã. Saulo, o perseguidor, se tornou Paulo, o apóstolo, e essa transformação não foi imediata. Ela foi construída através do tempo de reflexão, de mudança interior e de um profundo arrependimento que o levou a um novo propósito de vida. O tempo que Paulo usou para combater os cristãos foi, paradoxalmente, o tempo que Deus usou para prepará-lo para ser um dos maiores disseminadores da mensagem de Cristo. Cada erro, cada decisão errada, foi redimido através do arrependimento, e Deus usou tudo isso para moldá-lo. Esse processo de arrependimento é uma das maiores demonstrações do poder de Deus em nossas vidas. Ele nos dá tempo para refletir, para reconhecer onde falhamos, e para começar de novo. Não importa quão distante tenhamos ido, Deus nos dá uma nova chance de corrigir o nosso caminho e voltar para Ele. O arrependimento não é apenas sobre reconhecer os erros, mas sobre permitir que Deus nos transforme, que Ele use o tempo de falha para nos trazer de volta para a sua presença, com um coração mais humilde e preparado para cumprir o seu propósito. O próprio Jesus falou sobre o arrependimento em Lucas 15, na parábola do filho pródigo. O filho, que havia desperdiçado toda a sua herança e se afastado de seu pai, ao retornar, foi recebido com amor incondicional. O pai não o repreendeu nem lhe cobrou por seus erros, mas o abraçou e lhe deu uma nova chance, porque o arrependimento de verdade foi o que transformou o filho. Ele voltou, não mais como um arrogante que queria sua independência, mas como um filho arrependido, pronto para se submeter à vontade do pai. Da mesma forma, Deus nos dá a oportunidade de voltarmos ao seu abraço, não com a intenção de condenação, mas de renovação. O arrependimento é também uma oportunidade de recomeço. Cada dia, como diz a palavra, é um novo dia dado por Deus. Mesmo quando falhamos, Deus não nos abandona.
mas nos dá uma nova chance de fazer as coisas de uma maneira diferente, de alinhar nossa vontade à dele. Em Lamentações 3:22-23, lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias nunca têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse versículo nos lembra que o perdão e a renovação são constantes em nossa caminhada com Deus. Não importa o quanto tempo tenha sido mal aproveitado, Deus sempre está pronto para nos dar uma nova chance. Esses momentos de recomeço não significam que não precisemos passar por um processo de transformação. O tempo de arrependimento exige um compromisso profundo com a mudança. Não é simplesmente pedir perdão, mas tomar a decisão de andar em uma direção diferente. Paulo, depois de sua conversão, não continuou sua vida como antes, ele dedicou-se com todo o coração à sua nova missão, pregando e ensinando a palavra de Deus, em total dependência de sua graça. O tempo de arrependimento não é uma mudança de palavras, mas de atitudes, uma transformação profunda que nos leva a uma nova maneira de viver. Assim como o filho pródigo, que foi aceito de volta não como um servo, mas como filho, Deus também nos chama de volta para a sua presença, oferecendo-nos uma chance de nos reerguermos, de recomeçar a jornada. O tempo que temos é uma dádiva, e ao usá-lo para o arrependimento, para uma transformação genuína, damos a Deus a oportunidade de moldar nossas vidas para algo muito maior do que imaginamos. O arrependimento não é sobre condenação, mas sobre libertação, é a porta aberta para um novo começo, uma nova chance para viver conforme o propósito divino. Em cada recomeço, Deus nos ensina que não importa o quanto tenhamos falhado, Ele é capaz de pegar nossas falhas e transformá-las em um novo começo. Ele é aquele que restaura, que faz novas todas as coisas, e usa o tempo de arrependimento para nos refazer e nos alinhar com o seu plano eterno. Quando estamos dispostos a deixar o passado para trás e buscar seu perdão, somos conduzidos a uma nova jornada, uma jornada de transformação, confiança e propósito. O tempo, então, se torna não apenas uma ferramenta de arrependimento, mas de renovação, um espaço onde Deus escreve novos capítulos para nossas vidas. E sua mãe, e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Esse momento da fuga para o Egito é um exemplo claro de como a proteção de Deus não se manifesta de maneira imediata e visível, mas de forma cuidadosa e discreta. Deus orientou José, e eles partiram sem saber exatamente o que o futuro lhes reservava, mas confiando que aquele tempo de espera seria necessário para sua proteção. Às vezes, a proteção divina vem através de uma pausa, de um tempo de espera que parece ser um atraso, mas é, na verdade, um cuidado providencial para nos guardar de perigos que ainda não conseguimos perceber. A proteção de Deus muitas vezes se disfarça em espera, em momentos que parecem vazios ou até mesmo difíceis, mas que, na verdade, são cuidadosamente orquestrados para nos resguardar de situações que ainda estão além da nossa compreensão. Enquanto estamos esperando, Deus está trabalhando nos bastidores, guardando-nos, preparando-nos e criando as condições ideais para que possamos avançar de forma segura e com confiança. Em nossa limitação, não conseguimos ver além do que está diante de nós, mas Deus tem uma visão eterna e sabe exatamente o que é necessário para nos proteger. Essa proteção de Deus também é revelada em outras histórias da Bíblia. O próprio Davi, antes de se tornar rei, teve momentos de espera que pareciam frustrantes, mas eram, na verdade, períodos de preparação e proteção. Fugindo de Saul, Davi estava sendo protegido por Deus, mesmo sem saber exatamente o que o futuro lhe reservava. Durante aquele tempo de espera, ele foi moldado, fortalecido e preparado para o chamado maior que Deus tinha para ele. O tempo de espera não foi um tempo perdido, foi um tempo de proteção silenciosa, que mais tarde se revelaria como um período de crescimento necessário para o cumprimento do plano divino. Assim, a proteção de Deus se manifesta muitas vezes de maneiras invisíveis e imperceptíveis. Ela não se limita apenas a livramentos imediatos e visíveis, mas se estende a ações silenciosas e cuidadosas, que nos guardam, nos orientam e nos preparam para o que está por vir. Quando enfrentamos tempos de espera, precisamos lembrar que Deus, na sua sabedoria, está nos protegendo, ainda que não possamos ver ou compreender plenamente o motivo naquele momento.
Ele cuida de nós enquanto aguardamos, trabalhando nos bastidores para nos preservar e nos preparar para o futuro. Portanto, ao refletirmos sobre a proteção divina que não vemos, precisamos aprender a confiar nos tempos de espera, sabendo que Deus não nos abandonou. Às vezes, é justamente nesse intervalo de tempo, que parece não ter fim, que Ele está nos protegendo de perigos que ainda não conseguimos perceber. Quando descansamos nesse conhecimento, o peso da espera se torna mais leve. Com o tempo, percebemos que cada pausa, cada momento de inatividade, tem um propósito divino. A proteção de Deus é uma garantia constante, mesmo quando não a vemos diretamente. Ele está trabalhando em silêncio, cuidando de nós de maneiras que muitas vezes não compreendemos no momento, mas que se revelam em toda sua plenitude com o passar do tempo. Então, ao invés de temer ou resistir à espera, devemos abraçá-la com fé, sabendo que em cada momento de espera, estamos sendo cuidadosamente protegidos por Deus. Que a colheita virá no momento devido. Assim é a preparação que Deus nos proporciona em nossas vidas. Quando Ele nos coloca em tempos de espera, Ele está nos preparando para algo maior, algo que só Ele sabe que está por vir. Mesmo quando não entendemos ou vemos o propósito imediato, precisamos confiar que o processo de preparação tem um valor incomensurável. Em nossas vidas, muitas vezes nos sentimos como sementes plantadas na terra, aguardando o momento de brotar. Porém, esse período de aparente inatividade não é desperdiçado. Deus está trabalhando nos bastidores, cultivando, regando e moldando nosso caráter, habilidades e até mesmo nossa resistência. Às vezes, pode parecer que estamos em um ciclo repetitivo, aguardando para ver os frutos de nossas ações, mas é exatamente neste tempo que Ele nos ensina a confiar, a ser pacientes e a descansar no seu plano. O processo de preparação não acontece da noite para o dia. Ele exige que sejamos moldados em nossa essência. Às vezes, o desconforto ou as dificuldades durante este período podem nos levar a questionar o porquê de não estarmos avançando ou de não termos o que desejamos. Mas a verdadeira sabedoria vem quando entendemos que o momento de preparação é vital. O agricultor que planta uma semente não se desespera, porque sabe que sem o tempo de crescimento, não há frutos duradouros. A história de José, por exemplo, é um poderoso exemplo de preparação divina. José passou anos sendo treinado através de adversidades, sendo traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, injustamente preso, e mesmo assim, Deus estava trabalhando nele. Cada desafio, cada espera, estava formando-o para o momento certo. Quando ele se tornou o governador do Egito e salvou sua família da fome, ele viu que todo o tempo de sofrimento não foi em vão, mas fazia parte de um grande plano divino. José entendeu, mais tarde, que o tempo de espera, de preparação, foi necessário para que ele estivesse pronto para cumprir o seu propósito. Quando olhamos para os tempos de preparação, devemos ter em mente que eles não são apenas para nos tornar melhores, mas para nos preparar para viver o que Deus tem de melhor para nós. Esses períodos de treinamento podem nos ensinar habilidades, aumentar nossa confiança, fortalecer nossa fé e nos ajudar a discernir o que realmente importa. Eles nos preparam para liderar, para servir, para amar e para viver de acordo com o propósito que Deus tem para nossas vidas. Assim, a confiança no tempo de preparação é fundamental. Ao aprender a confiar em Deus durante esses períodos de espera, estamos permitindo que Ele faça a obra em nós. Como o agricultor, podemos confiar que Ele sabe o momento certo de colher, e que nossa missão, nossa chamada, será cumprida quando estivermos prontos. O processo é tão importante quanto o resultado final, e ao respeitar essa temporada de preparação, nos tornamos mais fortes, mais sabedores do que Deus quer para nós e mais capacitados para cumprir sua vontade. E assim como o agricultor não pode apressar a colheita, nós também não podemos apressar o processo divino em nossas vidas. Cada fase tem sua importância, e cada tempo de espera é uma oportunidade para crescermos em fé, em sabedoria e em confiança em Deus. Quando o momento certo chegar, seremos mais do que capazes de abraçar a missão para a qual fomos preparados, com a certeza de que Deus esteve conosco em cada etapa, moldando-nos para que possamos viver plenamente seu plano para nós, no ritmo que Ele estabeleceu para a nossa vida. A paz de viver no tempo de Deus não é uma paz superficial, que depende das circunstâncias externas,
mas uma paz profunda, que nasce da confiança em sua soberania. Ela nos permite entender que as tempestades e as dificuldades fazem parte do processo, mas não definem o nosso destino. Essa paz nos ensina a não temer o futuro, pois sabemos que, mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus está conduzindo tudo com sabedoria. Viver no tempo de Deus é aprender a estar no presente, sem se perder na ansiedade pelo futuro ou na frustração pelo passado. É saber que cada dia tem seu próprio valor e que as lições e os frutos que colhemos ao longo do caminho são essenciais para nos preparar para o que vem. Muitas vezes, tentamos acelerar nossa jornada, mas ao fazer isso, nos tornamos mais impacientes e ansiosos. O convite de Jesus é para que descansemos nele, permitindo que ele nos conduza de maneira suave e cheia de propósito. Em Filipenses 4, 6, 7, somos lembrados de que não devemos nos preocupar com nada, mas em tudo, pela oração e súplica, devemos apresentar nossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Isso significa que a paz que vem de Deus não depende de como as coisas se desenrolam ao nosso redor, mas de como escolhemos confiar nele em meio à espera e ao silêncio. Ao aceitarmos esse tempo de preparação, nossa confiança em Deus se fortalece e nossa fé se torna inabalável. Viver no tempo de Deus também significa entender que Ele não está apenas nos preparando para algo maior, mas que Ele está nos transformando em algo maior. Ele usa cada experiência, cada desafio, cada espera, para moldar nosso caráter e nos fazer mais semelhantes a Cristo. A paz que Ele nos oferece é uma paz transformadora, que nos permite olhar para os desafios com uma nova perspectiva, sem o peso da ansiedade, mas com a confiança de que Ele está no controle de tudo. À medida que vivemos no tempo de Deus, aprendemos a descansar na sua fidelidade. Cada passo que damos, cada momento de espera, cada segundo de silêncio, é uma oportunidade para crescer mais perto dele, para confiar mais plenamente em seu plano. Quando entendemos que Deus é soberano e que seu tempo é perfeito, somos libertos do fardo da pressa e da ansiedade. Podemos, então, viver com mais serenidade e confiança, sabendo que Ele nos conduz no ritmo certo e nos prepara para o que está por vir. Assim, a paz de viver no tempo de Deus não é algo que conseguimos forçar ou apressar, mas algo que recebemos ao nos entregarmos ao seu processo. É uma paz que nasce da entrega e da confiança, sabendo que Ele cuida de nós em cada momento. Não precisamos mais lutar contra a correnteza, mas podemos relaxar e fluir com a sua vontade, sabendo que Ele está nos guiando para um destino de paz, plenitude e propósito. Da sua jornada. Ao aceitar e confiar no tempo perfeito de Deus, você começa a experimentar uma paz que transcende a compreensão humana, uma paz que vai além das circunstâncias e nos mantém firmes, mesmo nas situações mais desafiadoras. Como diz o Salmo 23, Ele nos guia por pastos verdes e águas tranquilas, onde encontramos descanso para nossas almas, longe da pressão do mundo e das expectativas imediatas. Quando decidimos confiar no processo de Deus e descansar em seu plano, começamos a entender que o que Ele está preparando para nós é muito maior e mais significativo do que qualquer coisa que poderíamos alcançar por nossa própria força. À medida que cultivamos essa paz, tornamo-nos mais sensíveis à sua voz e mais confiantes de que Ele está sempre ao nosso lado. O que parece ser uma pausa ou um período de espera, na verdade, é uma preparação divina, onde Deus nos fortalece, nos ensina a depender mais dele e a confiar em sua perfeita sabedoria. Assim, em vez de sermos consumidos pela ansiedade, começamos a ver a beleza do momento presente, desfrutando de cada etapa da nossa caminhada com a certeza de que Deus está conduzindo nossa vida. Essa paz é um reflexo de um coração que se rende ao Senhor e reconhece que Ele é o verdadeiro pastor, aquele que cuida, orienta e sustenta. Ele nos conduz pelos caminhos certos, mesmo que nem sempre saibamos onde eles nos levarão, pois confiamos no seu amor e cuidado incondicional. Não se trata de um descanso passivo, mas de uma confiança ativa em suas promessas, sabendo que Ele tem tudo sob controle, e que o que Ele prepara para nós é sempre bom. Agora, você tem a oportunidade de dar um próximo passo nessa jornada de fé. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus está ao seu lado, guiando-o para o lugar que Ele preparou para você. Lembre-se de que a paz de viver no tempo de Deus é mais do que uma pausa, é uma jornada de transformação,
onde cada momento, por mais desafiador que seja, serve para moldá-lo e prepará-lo para o propósito maior que ele tem para a sua vida. Então, se você deseja aprofundar ainda mais a sua fé e entender mais sobre como viver no tempo de Deus, não deixe de conferir os vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Cada um deles traz ensinamentos valiosos que vão fortalecer sua confiança, aumentar a sua paz e ajudá-lo a viver no tempo perfeito de Deus. Que Ele te abençoe abundantemente e te conduza por todos os caminhos que Ele preparou para você. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e por favor se inscreva em nosso canal.